a sua cruz. Mas primeiro eu gostaria de saber se você tem uma cruz. A cruz, na tradição cristã, simboliza a dor. A cruz do Cristo, a cruz que Jesus carregou, simboliza a dor que ele teve que enfrentar dentro de todo aquele contexto de sua missão. E é comum, então, que a gente transfira a simbologia da cruz de Cristo para a nossa vida. Se há uma coisa que nos iguala, é a dor. A dor faz parte da natureza humana. Não existe aquela pessoa que esteja isenta de passar pela experiência da dor, do desconforto, do desafio. Todos passamos. Eu digo sempre que a dor é inevitável. Por exemplo, a perda de um ente querido é uma dor, todos nós passamos e que é inevitável. Mas eu costumo fazer uma distinção entre dor e sofrimento. Dor seria o inevitável, sofrimento o evitável. Dor seria uma imposição da vida, sofrimento seria uma escolha. Porque o sofrimento estaria ligado à maneira, ao modo, à forma como você reage à dor. Há pessoas que passam por experiências dolorosas, dificílimas, mas são capazes de reagir de uma maneira positiva. De tal modo que muitas vezes as pessoas se admiram. Como é que essa pessoa consegue manter um sorriso nos lábios diante de tanta dor? Eu acredito então que a cruz seria a maneira como a gente reage à dor. A cruz seria o sofrimento. Você pode dar um peso maior ou um peso menor à sua cruz. Vai depender da maneira como você olha para ela e como você reage a tudo que você passa, a todas as experiências que você vive. Como você carrega a sua cruz. E aí não há como não se reportar à cruz de Jesus. Aquele madeiro infame, como se fala, que Jesus teve que carregar ao longo da Via Crucis, depois de ter sido torturado e ainda sendo, e ter passado por aquele tipo de morte que talvez seja a morte mais dolorosa, o modo mais doloroso de alguém morrer, de alguém perder a vida. A cruz de Jesus não está apenas simbolizada, portanto, naquele madeiro infame, mas a cruz de Jesus representa todas as perseguições que ele sofreu, todas as incompreensões, todas as ingratidões, todas as agressões, todos os nãos que ele recebeu,
todos os olhares excludentes, preconceituosos, todos os olhares de reprovação. Mas como foi que Jesus carregou a sua cruz? Nem precisava dizer. Com, primeiro, resignação, que não significa se conformar com a dor, mas aceitar e lançar um olhar positivo sobre ela, já que dor é inevitável. Como Jesus carregou a sua cruz? Procurando o lado positivo, até porque, no caso de Jesus, especificamente de Jesus, aquela dor era uma escolha. Ele escolheu sofrer, porque Jesus ensinava com exemplo. Então, ele escolheu dar o exemplo de como se deve carregar uma cruz, para que a gente aprenda como se deve carregar uma cruz. Ele não precisava de palavras, porque a gente não ensina o que sabe, a gente ensina o que é. E Jesus ensinava sendo ele mesmo. Ele se fez homem entre nós, escolheu a dor e mostrou como se carrega uma cruz diante da dor, diante da injúria, da calúnia, da perseguição. A cruz de Jesus era carregada com perdão. Diante da injustiça, a cruz de Jesus era carregada com fé em Deus e fé em si mesmo. A cruz era carregada com amor. Observe bem. Você passa pelo processo da dor como qualquer outra pessoa passa. Mas o que nos difere é a maneira como carregamos a nossa cruz. Há pessoas que fazem da cruz um instrumento de açoite, um instrumento que machuca e se revoltam com isso. Outros transformam a cruz numa lição e vão mais além. Transformam a cruz numa grande oportunidade. Porque no final das contas, por ter um prazo de validade e uma solução, a dor é uma lição e uma grande oportunidade. A cruz pode ser mais leve, menos complexa, menos dolorosa, mas isso depende de nossas escolhas. Sofra, como todos sofrem, mas procure olhar e perceber que na dor que você está passando, Deus está presente também. Porque na ordem da natureza, nada acontece sem o consentimento e o conhecimento de Deus. Ora, se Deus consente que passemos pela experiência da dor, é porque ela é importante para nós. Cabe novamente aqui aquela velha frase que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, no ponto intitulado A Paciência, quando ele começa dizendo: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Para compreender essa frase, eu demorei muito tempo. E pude compreender somente quando passei pela experiência da dor intensa,
Só aí eu entendi a grandeza e a profundidade, o alcance e a beleza dessa frase. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Por isso, pense nisso. Como você carrega a sua cruz? E se tiver qualquer dúvida, pense em Jesus. Ninguém melhor do que ele para dar o exemplo de como devemos tratar, enfrentar e reagir à dor. Este é o Evangelho do Céu. Eu sou Júnior da Paz e agradeço a sua presença aqui comigo nesta noite de quinta-feira, dia 6 de abril de 2023. Quero lembrar que no próximo domingo, por ser o domingo de Páscoa e cair num feriadão, o CEAL não abrirá, porque vários de nossos colaboradores, voluntários, estarão viajando para o descanso merecido do feriadão. Então, nós não abriremos as atividades presenciais neste domingo de Páscoa. No outro domingo, voltaremos com a nossa programação normal, quando, ao meio-dia, a gente começa as atividades da tarde com a triagem para o tratamento espiritual. Quero também agradecer pelas pessoas que estão ajudando na campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis. Logo mais faremos a prece de encerramento do Evangelho no Lar de hoje. É o momento onde nós todos recebemos ajuda espiritual, porque os espíritos amigos, nesse momento, nos aplicam passes espirituais, nos beneficiando, nos ajudando na saúde do corpo, na saúde da mente, na saúde espiritual. Mas antes da prece, eu quero agradecer, faço questão de registrar esse agradecimento a todas as pessoas que estão colaborando na campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis do CEAL. É uma campanha permanente, porque todo primeiro domingo do mês nós distribuímos as cestas básicas com as famílias que são cadastradas pela casa e que estão passando por uma situação delicada de insegurança alimentar. Como nós não podemos ser indiferentes à fome, nós estamos fazendo esta campanha. Então a gente agradece muito quem puder ajudar na campanha de arrecadação. Caso possa, leve o seu donativo, a sua doação, no próprio domingo à tarde, na sede do CEAL. Lá é um ponto de arrecadação dos alimentos. Então nós agradecemos muito por sua generosidade e por se engajar nesse projeto conosco, porque nós não podemos ficar aqui apenas falando sobre o amor. Nós precisamos amar. Eu digo sempre, amor não é sentimento, amor é atitude. E o que nós estamos fazendo, estou falando aqui do verbo fazer, em relação a isso. O que estamos fazendo em relação ao amor a nós mesmos e ao próximo. Por isso, campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis é um canal, é uma forma através da qual você pode praticar, sim, o amor ao próximo. Por isso, está convidado a se engajar com a gente nessa campanha. Vamos agora fazer a nossa prece de encerramento do Evangelho no Lar desta noite. E eu peço que você, então, nesse momento, me acompanhe. Pode fechar os olhos, porque de olhos fechados você se concentra melhor, com menos distrações. E vamos, então, orar agradecendo. A nossa prece, a nossa oração, neste momento, é de agradecimento.
agradecimento a Jesus de Nazaré, que nos deu esse exemplo extraordinário de grandeza, de tanto amor diante da cruz que maltrata, que nos faz sofrer. Muito obrigado, Jesus, por este exemplo que nos ajuda tanto nas horas de amargura, nas horas de dor, de sofrimento, de aflição. Muito obrigado, Senhor. Queremos agradecer também aos espíritos trabalhadores do CEAL, amigos queridos, que nos ajudam neste momento, aplicando-nos passes espirituais, que através desses fluidos de positividade nos ajudam na saúde do corpo, na saúde mental, na saúde espiritual. Muito obrigado ao CEAL, esta casa de amor que nos acolhe, nos abriga, nos protege, nos fortalece e nos enche de esperança, para que possamos continuar na nossa jornada terrena, com alegria no coração e reagindo positivamente a todas as circunstâncias de nossas vidas. Muito obrigado por tudo, Jesus, e permite que a tua paz possa permanecer em nossos corações, hoje, amanhã e sempre. Muito obrigado por sua presença. Que Deus nos abençoe.